Mesmo com avanços, o país não apresentou uma evolução significativa nos indicadores de saneamento básico. Até o momento, quase 10 milhões de brasileiros ainda esperam atendimento de qualidade em setores como coleta de lixo, fornecimento de água potável e tratamento de esgoto. A constatação é do Instituto Trata Brasil, ao divulgar a terceira edição do estudo Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil de 2024. Os dados mostram que cerca de 579 municípios estão com dificuldades para oferecer saneamento básico a toda a população. A presidente do Trata Brasil, Luana Preto, observa que muitas regiões não estão adotando um modelo adequado de gestão para garantir o acesso da população aos serviços de saneamento básico. No cenário dos mais de 5.500 municípios do Brasil, nós ainda temos 579 municípios que não conseguiram comprovar a capacidade econômico-financeira para universalizar o acesso ao saneamento, ou sequer apresentaram documentação para isso. Então, as mais de 10 milhões de pessoas que residem nesses municípios estão à deriva. De acordo com a pesquisa, são mais de 30 milhões de brasileiros que vivem sem acesso à água potável e mais de 90 milhões não têm coleta de esgoto. Lembrando que a Lei nº 14.026 do Marco Legal do Saneamento estabeleceu que todas as localidades brasileiras devem atender a 99% da população com abastecimento de água e 90% com esgotamento sanitário até 2033. Para o ambientalista Delton Mendes, é necessário criar uma estrutura que incentive investimentos no setor, estimulando alternativas para o aumento da cobertura dos serviços básicos. Eu acho que existe um subfinanciamento, ou seja, muitos operadores de saneamento enfrentam um histórico de subfinanciamento, resultando em uma infraestrutura insuficiente, com muita defasagem também técnica, inclusive com falta de investimento consistente ao longo de muito tempo, dos anos, o que compromete, claro, aí a capacidade de expansão e melhoria nos serviços de saneamento básico. A terceira edição do estudo Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil de 2024, publicado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a Go Associados, busca avaliar o estágio de implementação. Não serei interrompida. Com essas palavras que se tornaram conhecidas no Brasil e no mundo, a vereadora Marielle Franco mostrou ao plenário da Câmara Municipal do Rio que não ficaria calada diante das constantes interrupções do discurso que fazia em pleno 8 de março de 2018, Dia Internacional da Mulher. Uma semana depois, no dia 14 de março, ela foi assassinada. A fala de Marielle segue reverberando e, mais uma vez, torna-se campanha de enfrentamento à violência política de gênero e raça. A campanha Não Seremos Interrompidas foi lançada agora em julho pelo Instituto Marielle Franco. Em ano de eleições municipais, o objetivo é incentivar que partidos políticos e a Justiça Eleitoral implementem resoluções de combate à violência e promover o debate seguro para as mulheres pré-candidatas às eleições deste ano, principalmente as negras. Reportagem Gilvan Costa. O conceito de morar bem inclui muito mais do que um imóvel confortável. Infraestrutura, segurança, saúde e uma boa educação entram na lista dos requisitos necessários para que uma região tenha condições adequadas de moradia. É o que revela o primeiro relatório do Índice de Progresso Social do Brasil, o IPS Brasil 2024,
que traz 8 das 10 melhores cidades para viver no Brasil, localizadas no estado de São Paulo. É possível observar um contraste entre a Amazônia Legal, onde se concentra a maioria dos municípios críticos, e o sudeste do Brasil, por exemplo, com as maiores notas para os municípios paulistas de Gavião Peixoto, São Carlos, Nuporanga, Indaiatuba, Gabriel Monteiro, Água de São Pedro, Jaguariúna e Araraquara. Para a economista da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, a coleta de dados no Brasil é um grande desafio, na medida em que não consegue apresentar um panorama que mostre as necessidades humanas básicas. A questão central é: o município atende às necessidades mais essenciais da sua população? E essa foi a melhor nota nossa no Brasil como um todo, foi 73,58, o que sinaliza uma melhora para o país como um todo, mas sim, nós precisamos melhorar o desenvolvimento regional dos municípios que ficaram abaixo dessa classificação. Ao levar em consideração os componentes água e saneamento, municípios do interior de São Paulo, estados do Sudeste e Sul do Brasil tiveram melhor desempenho. Em contrapartida, a situação é mais crítica nos municípios situados na Amazônia Legal. Morar bem ou mal também pode influenciar nas condições emocionais do cidadão. Problemas de estresse, ansiedade e depressão podem estar associados ao lugar onde se mora, assim como excesso de barulho, falta de luz solar e poluição visual. Todas essas características podem ser fatores de aumento de estresse, sintomas de ansiedade ou até mesmo depressão, como explica a psicóloga Cris Pertuzzi. Então, existem os fatores externos, ambientais, existem os fatores internos. É a combinação dessa capacidade interna do indivíduo, da resiliência, essa capacidade de aguentar do indivíduo, mais as condições ambientais, é essa combinação que vai ser o maior fator, do adoecimento emocional psíquico da pessoa. O relatório abrange os 5.570 municípios brasileiros, as 26 unidades federativas e o Distrito Federal. Entre os componentes, os que apresentaram melhor média geral foram moradia, com 87,74 pontos percentuais, e água e saneamento. Por outro lado, os mais críticos foram direitos individuais e acesso à educação superior. Um dos retratos da desigualdade no país é o acesso à água e de qualidade e saneamento básico, segundo o estudo. Reportagem Lívia Azevedo. A elevada carga tributária segue como o principal problema enfrentado pelas empresas industriais. Mas existe um outro fator que despertou a atenção da indústria recentemente e tem preocupado o setor: a taxa de câmbio. De acordo com os indicadores econômicos da pesquisa Sondagem Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o percentual dos 3 principais problemas enfrentados no trimestre subiu de 5,6% para 19,6% entre o primeiro e o segundo trimestres de 2024. O economista Fernando Dantas diz que a taxa de câmbio se tornou uma preocupação para a indústria porque existem fatores que impactam diretamente nas operações e na competitividade. Entre os principais motivos, ele destaca a desvalorização da moeda local. Uma moeda desvalorizada pode aumentar os custos de produção, impactando a margem de lucros. Do ponto de vista da política monetária de investimentos, as flutuações cambiais impõem que as indústrias precisam de maior estabilidade para planejar investimentos de longo prazo. As flutuações das taxas de câmbio geram incertezas, dificultando a previsão de receitas e despesas futuras. O doutor em economia Eduardo Galvão Paraíso acredita que a valorização do dólar é um fenômeno que decorre das altas taxas de juros pagas pelos títulos do Tesouro Americano. Segundo ele, esse é um fenômeno que independe da própria política monetária aplicada no Brasil e se estende por todas as moedas transacionadas e conversíveis. No entanto, algumas ações poderiam controlar esse cenário de instabilidade. Adotar medidas de proteção à indústria, como melhorar os financiamentos do BNDES, reduzir impostos que são pesados sobre a indústria, aumentar os impostos de importação de alguns produtos.
A mais recente pesquisa da CNI, que analisa o índice de confiança do empresário industrial, mostra que o pessimismo dos empresários em relação à economia brasileira fez o indicador cair, registrando o menor patamar desde maio do ano passado. De acordo com o levantamento, a percepção dos gestores é que as condições atuais estão piores em comparação com os 6 meses anteriores, especialmente para a economia brasileira, e em menor grau para as próprias empresas. O recuo foi de 51,4 pontos para 50,1 pontos. A pesquisa ouviu 1.271 indústrias por todo o país, entre os dias 1º e 5 de julho. Reportagem Lívia Azevedo. O governador Cláudio Castro inaugurou a base do Galeão Presente, localizado na Avenida 20 de Janeiro, no acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. A iniciativa reforça a segurança de quem chega e sai da capital fluminense, oferecendo maior tranquilidade aos passageiros. A medida vai ao encontro do aumento do fluxo de passageiros estabelecido após a proposta do governo do estado do Rio de transferir rotas do Santos Dumont entre agosto e dezembro do ano passado. Com o lançamento de novos voos, a expectativa é que esse ano o número de passageiros ultrapasse 14 milhões. O Galeão Presente contará com 22 policiais em serviço diário, apoiado por 6 viaturas, sendo 2 carros e 4 motocicletas. E atuará das 6 da manhã às 10 da noite. A operação garantirá o policiamento de acessos às áreas de embarque e desembarque dos 2 terminais do aeroporto, bem como a entrada e a saída do estacionamento. Além disso, a base será responsável pelo corredor até a saída da Ilha do Governador. Reportagem Gilvan Costa. Investir em saneamento básico não traz benefícios apenas para a saúde. A oferta de um serviço de qualidade também pode impactar na geração de empregos. É o que mostra um estudo do Instituto Trata Brasil, ao revelar que os investimentos em saneamento geraram aproximadamente 330 mil empregos em 2022, enquanto a operação da infraestrutura contribuiu com cerca de 555 mil empregos. Os dados presentes no painel do Saneamento Brasil mostram que a implementação de sistemas de tratamento de água e esgoto contribui para a geração de renda de forma direta, indireta ou induzida. Mas a presidente executiva do Trata Brasil, Luana Preto, acredita que para gerar empregos é preciso melhorar os serviços e para isso deve existir um esforço conjunto entre sociedade, empresas privadas e poder público. A gente precisa mais que dobrar esse volume de investimentos em saneamento básico. E como que a gente consegue isso? A gente precisa aumentar esse volume de investimentos com união de esforços entre o serviço público e o privado. Não é apenas com o dinheiro público que vai se atingir a universalização do acesso e nem apenas com o investimento privado. A pesquisa do Trata Brasil observou que a relação entre saneamento e emprego pode ser compreendida ao considerar que a expansão dos serviços envolve a realização de investimentos na construção civil, os quais têm efeitos econômicos nas áreas onde as obras são realizadas. Na opinião do economista Newton Marques, se o poder público não se comprometer com as metas de universalização dos serviços de saneamento estabelecidos pelo marco legal, dificilmente conseguirá avançar em questões relacionadas à economia ou geração de renda. A meta de universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto e distribuição de água até 2033 está comprometido, porque a questão orçamentária e as políticas públicas e a própria fiscalização das empresas privatizadas não estão conseguindo cumprir essas metas. Então, é preciso o poder público poder fiscalizar melhor o que tem acontecido. O Congresso Nacional aprovou em 2020 o novo Marco Legal do Saneamento. A Lei nº 14.026/2020 tem o objetivo de aperfeiçoar os serviços no Brasil e ainda garantir que 99% da população tenha água potável disponível e 90% coleta e tratamento de esgotos até 2033. Reportagem Lívia Azevedo. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 155,9 milhões de eleitores estão aptos a comparecerem às urnas no dia 6 de outubro. Os eleitores dos 5.569 municípios devem eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O TSE aponta que o número de eleitores habilitados a votar este ano aumentou 5,4% em comparação às eleições de 2020.
O cientista político e especialista em relações governamentais, Horácio Lessa Ramalho, explica que o aumento do eleitorado de uma eleição para outra é esperado, tendo em vista o aumento populacional. Ele ressalta ainda que a regularização do título de eleitor também influencia no crescimento. A regularização de títulos pode também ter aumentar o número, né? Muitas pessoas que estavam com o título cancelado, isso ocorre muito em eleições municipais, porque às vezes as pessoas moram em municípios diferentes do que votavam e ela pode, nesse período, ir lá e regularizar. Então pode ser um aumento também pela regularização de títulos de eleitores. Com base em dados divulgados pelo TSE, as regiões Sudeste e Nordeste somam 70% do eleitorado. E dos 155,9 milhões de cidadãos habilitados a votar em 2024, 52% são mulheres. A faixa etária com maior número de eleitores, com 38,8 milhões, vai de 45 a 59 anos. E os eleitores cujo voto é facultativo, que têm 16 e 17 anos, somam 1,8 milhão de eleitores. O embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, foi chamado a Brasília pelo governo brasileiro para consultas, na linguagem diplomática chamada para consultas e uma forma de protesto. A expectativa é que Bitelli reassuma as funções dele em Buenos Aires, capital da Argentina. Em Brasília, o embaixador teve encontros com o chanceler Mauro Vieira e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante almoço de recepção oficial ao presidente da Itália, Sérgio Mattarella. A iniciativa de convocar o embaixador ocorre em meio à piora na relação entre Lula e o presidente Javier Milei, dias após o chefe do governo argentino participar de uma conferência conservadora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e figuras da extrema-direita brasileira. Na ocasião, Milei deixou de ir à cúpula de chefes de estados de países do Mercosul, no Paraguai, o que foi alvo de críticas. Reportagem Gilvan Costa. O desvio da merenda escolar é mais um problema monitorado pelos órgãos de fiscalização no Brasil. Segundo informações do Ministério Público Federal, atualmente existem 38 inquéritos abertos para apurar os repasses desses recursos. Uma operação recente da Polícia Federal prendeu o secretário municipal de Educação de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Os agentes descobriram o desvio de cerca de 6 milhões de reais destinados à compra de merendas escolares, em conluio com empresas fornecedoras desses alimentos. Para a professora Catarina de Almeida, o desvio de qualquer tipo de verba pública impacta imediatamente na vida de muitas pessoas. Segundo a especialista em educação, os casos que envolvem a merenda escolar, por exemplo, podem ter consequências ainda maiores. Quando não se tem essa alimentação, você impede que eles se desenvolvam intelectualmente, mas também se desenvolvam fisicamente, né? Porque muitas crianças só têm alimentação lá, ou a nutricionalmente mais segura está lá. A gente precisa lembrar que o Brasil, ele saiu do mapa da desnutrição e da fome de crianças e adolescentes por meio da alimentação escolar, pelos programas de alimentação escolar. Isso é um dado da FAO, né, que corresponde aí à ONU da alimentação. Então, é dessa gravidade, é dessa questão que a gente está falando quando se refere à questão da alimentação escolar. O advogado, especialista em direito eleitoral e membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Vladimir Belmino de Almeida, diz que o desvio da merenda escolar não é uma questão que afeta apenas a administração escolar. Almeida explica que a situação também pode impactar nas candidaturas em possíveis eleições. E após o processo regular, condenação, trânsito em julgado, isso vai na primeira instância, nos tribunais segunda instância, podendo chegar até STJ, STF. Aí com essa condenação é que a gente vai verificar se houve ou não alguma coisa que se reflita no aspecto eleitoral, que tenha atribuído a esse crime a responsabilidade de uma forma a retirar a capacidade do sujeito de ser votado. Por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, estudantes de instituições da educação básica nas redes municipal, distrital, estadual, federal, filantrópicas ou de escolas comunitárias conveniadas com os estados, o Distrito Federal e os municípios recebem aporte financeiro do governo federal para custear refeições que cubram as necessidades nutricionais durante o período letivo. Reportagem Lívia Azevedo.
essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai! Informação UniBF 22 99951 0907.